Obrigado. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 20. Louvado seja Deus. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Santo, maravilhoso é o nosso Deus. Atos, capítulo 20. Versículo 23. Amém? Encontraram? E diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. O versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor querido, Pai maravilhoso, bendito, eterno, glorioso, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio glorioso de estarmos na tua bendita presença e de podermos ouvir a tua palavra. Deus, ministra a nossa vida, ministra o nosso coração, fala com cada um de nós, meu Pai, de maneira maravilhosa e sobrenatural, porque nós precisamos de ti, nós carecemos da tua unção, da tua bênção, do teu poder. Querido Espírito Santo, assim como o Senhor se manifestou na vida do apóstolo Paulo, ó Deus amados, que o Senhor esteja se manifestando na vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Cada um seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, amados, nós hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 21 de abril, não é verdade? Dia 21 de abril. E hoje se comemora o dia do Joaquim, né? O dia do Tiradentes, não é verdade? Hoje é dia de Tiradentes. E nós sabemos que o Tiradentes, ele foi uma pessoa muito importante no Brasil. Ele foi um mártir, né? Ele foi um mártir. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os mártires, né? Nós vamos falar um pouco sobre os mártires. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi um mártir também. Ele foi um mártir. E louvado seja Deus pela vida desses mártires, porque eles defenderam algo muito importante. E eu quero falar aqui um pouco, só dando uma introdução a respeito de mártir. Por exemplo, o Tiradentes foi um mártir aqui do nosso país, e hoje se comemora esse dia, e já faz séculos que ele foi morto. Sabe que o Tiradentes foi morto em praça pública, enforcado lá no Rio de Janeiro, em praça pública. Por quê? Porque ele era uma pessoa que defendia a democracia. Ele desejava a democracia, ele desejava a libertação, a independência do povo brasileiro. Ele queria que o povo brasileiro fosse independente. E por isso ele foi martirizado. Foi condenado à morte.
pelo que ele defendia, pelo que ele acreditava que era o melhor para a nação brasileira. Aí você pode talvez falar, mas pastor, o que tem a ver isso com a Bíblia? Nós vemos, amados, que na Bíblia nós temos vários exemplos de mártires que foram muito importantes para que o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo chegasse até nós. Esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo só chegou até nós por causa que teve pessoas que sacrificaram as suas entregaram as suas vidas para ser sacrificada por amor ao Evangelho, e por isso esse Evangelho chegou até nós. Porque se eles não tivessem essa coragem dada pelo Espírito Santo, nós não estaríamos hoje aqui, reunidos no nome de Jesus Cristo, com essa liberdade de podermos abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ter dezenas, até milhares de Bíblia à nossa disposição. Porque nós vivemos numa democracia, um povo livre, louvado seja Deus. Amém? Então, amados, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, né? É ao Senhor Jesus, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, né? Então, nós não adoramos Tiradentes, nós não adoramos nenhum desses mártires, nós adoramos ao Senhor Jesus, mas nós somos gratos a Deus por essas pessoas que foram muito importantes na história da humanidade. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas. Aleluia! Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Santo, 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 santo é o nosso Deus. Aleluia! Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. Então, amados, eu vou ler aqui rapidinho um pouco da história. A gente estuda isso, antigamente estudava, agora eu não sei mais se estuda a história do Brasil, né? Mas eu vou ler aqui, talvez você vai lembrar, eu creio que você vai lembrar um pouco. Em 21 de abril, no Brasil, celebramos o Dia de Tiradentes, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi um líder da Inconfidência Mineira, um movimento de independência contra o domínio português no século XVIII. Tiradentes era um dentista e minerador que se tornou um dos principais defensores da causa da independência do Brasil. Ele acreditava na liberdade, na igualdade e na justiça para o povo brasileiro, e foi martirizado e executado em 21 de abril de 1792. Por sua participação na conspiração, sua figura é reverenciada como um símbolo de resistência e luta pela liberdade do Brasil. E também aqui não está, mas ele foi um soldado. Ele fez parte dos dragões. Ele fez parte dos soldados do Brasil. Louvado seja Deus. Então, esse dia 21 é esse dia tão importante, que é o dia da independência do Brasil. E nós, amados, recebemos também a independência, a libertação pelo sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a independência do pecado. Nós estamos sendo livres do pecado,
da condenação do pecado. Louvado seja Deus. Então, amados, nós lemos aqui o texto do apóstolo Paulo, muito importante, que ele disse no versículo 23, que à medida que ele ia fazendo a obra de Deus, à medida que ele ia executando o trabalho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo ia revelando a ele as coisas que o aguardavam. Por exemplo, nós vemos aqui: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo o quê? Que espero prisões e tribulações. Então o apóstolo Paulo, ele ia pregando o evangelho de cidade em cidade, mas ele muitas vezes não era recebido com flores, muitas vezes ele não era recebido com elogios, mas muitas vezes ele era apedrejado, perseguido, maltratado, preso pela causa do evangelho. Louvado seja Deus. E ele fez uma declaração muito forte no versículo 24, dizendo que nada para ele era mais importante do que a propagação do evangelho. Nada para ele era mais importante do que o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nem a vida dele era tão importante quanto o evangelho. Tanto é que ele entregou a vida dele, ele entregou a sua vida pela causa do evangelho. O apóstolo Paulo foi condenado à morte em Roma. Por quê? Porque ele pregava o evangelho. E ele não deixou de pregar o evangelho. Mesmo preso, ele continuou pregando o evangelho. Por que o apóstolo Paulo foi preso? Porque ele era ladrão? Porque ele era um delinquente? Porque ele era um assassino? Não, ele foi preso porque ele cria em Jesus Cristo, porque ele defendia a verdade, porque ele fazia o bem, porque ele era como você, que acredita na justiça de Deus. Amém? Você acredita na justiça de Deus? Amém? Você acredita no poder de Deus? Você acredita no evangelho? Você crê em Jesus Cristo? O apóstolo Paulo também acreditava em Jesus Cristo, e por isso ele foi perseguido. Mas ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça me aguarda, aleluia, a vida eterna me aguarda, eu sei para onde eu estou indo, aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, Deus nos faz essa convocação. Deus convoca homens e mulheres para entregarem a sua vida por amor ao evangelho. Jesus disse: olha, quem me segue, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue tudo por amor de mim, e você vai ter o quê? Um galardão eterno lá no céu. Um galardão eterno no céu. Essa era a segurança que os apóstolos tinham. Eles tinham essa certeza. Eles não se acovardaram diante das perseguições, diante das humilhações, diante dos flagelos, diante dos maltratos, de tanto ser maltratado pelas pessoas. Não, eles não olharam para trás, eles ficaram firmes na promessa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui, amados, nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos o caso de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir logo após a morte e ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Nós vemos que o Estevão, ele era um diácono, e ele pregava o evangelho, ele fazia o bem, ele ajudava as viúvas, os órfãos, ele era uma pessoa de bem.
e ele cria em Jesus Cristo. E nós vemos aqui, na palavra de Deus, ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Por que as pessoas rangiam os dentes contra Estevão? Porque, amados, não tinha motivo para eles ranger os dentes, a não ser pela raiva que eles tinham dele por causa do Evangelho. O Estevão, ele estava cheio da presença do Senhor, mas como eles eram ruins, como eles tinham o mal, o pecado em seus corações, então eles não aguentavam ouvir o Evangelho. Para eles, ouvir o Evangelho era uma grande ofensa, como é para muitos ainda hoje. Ouvir o Evangelho é uma coisa, para eles, muito ruim. Os ouvidos deles doíam enquanto ele estava falando de amor, falando do Evangelho, falando de Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos aqui no versículo 55, vocês podem acompanhar, mas ele estando cheio do Espírito Santo. O Estevão estava aqui? Cheio. Repete comigo, por favor. Cheio. O Estevão estava cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, os olhos no céu, o que ele viu? Ele viu a glória de Deus. E fixando os olhos no céu, sabe? O Estevão, ele não fixou os olhos naqueles ofensores. Ele não fixou os olhos nas críticas. Não, ele fixou os olhos ao céu, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele fixou os olhos ao céu e ele viu o que? A glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. Ele viu o céu, viu Jesus à direita dessa de Deus. Que maravilha, que visão gloriosa, Estevão. Por quê, amados? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E aqueles homens, aquelas pessoas, aquela multidão estava cheia de ira, cheia de pecado. E o versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Daí que vem aquele: eis que vejo os céus abertos, e o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro, minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Então o Estevão, amado, ele estava cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu, e o que ele viu? Ele viu o céu, e ele viu Jesus à direita de Deus. Aleluia. E o versículo 57 diz assim: mas eles gritavam com grande voz e tapavam os seus ouvidos. Olha, amados, ele tendo aquela visão gloriosa, ele pregando o Evangelho, e eles gritavam para não ouvir. E eles tapavam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Sabe? Tentaram linchar o Estevão. Todos eles foram para linchar o Estevão. Mas o Estevão continuou cheio do Espírito Santo. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não desistiu. Ele não criticou, mas ele continuou. E no versículo 58 diz assim: expulsando da cidade, expulsaram o Estevão da cidade. Expulsaram o Estevão da cidade e o apedrejaram.
E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Já ouviu falar sobre o Saulo? Então, as pessoas que estavam apedrejando ele, linchando Estevão, colocaram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. De um jovem chamado Saulo, perseguidor da igreja. E Estevão, sendo expulso da cidade, maltratado, humilhado, mas ele estava com os olhos fixos no céu. Aleluia! E nós vemos aqui, versículo 59, e apedrejaram Estevão, e em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então o Estevão, ele, naquele momento que ele estava sendo apedrejado, maltratado pela causa do Evangelho, ele invocou o nome do Senhor e disse: Senhor, recebe o meu espírito. Sabe, ele não praguejou as pessoas, não xingou, não disse palavrão, não reclamou, não falou que o pastor dele era ruim, que Pedro era culpado, não arrumou nenhum culpado, como muitos hoje arrumam um bode expiatório. Não, ele ficou firme. E ele disse: recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Glorifica ao Senhor. Dê graças a Deus. Que quando chegar o dia, o grande dia, você esteja pronto. Que os seus olhos estejam sempre firmados em Jesus. Que os seus olhos estejam fixos em Jesus. Para quando chegar aquele grande dia, você possa dizer: Senhor, receba o meu espírito. Aleluia! Glória a Deus! E o versículo 60, nós vemos: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, ele adormeceu. Por que ele adormeceu? Porque quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Ele adormeceu. Descansou. Esse nós podemos dizer com segurança: descansou. Às vezes, no mundo, às vezes as pessoas dizem: fulano descansou. Às vezes é um conforto para as famílias que diz que descansou. Mas a verdade é uma só. A verdade é que quem é fiel ao Senhor até a morte, passa da morte para a vida. E quem é infiel, entra em um estágio de sofrimento eterno. Então, louvado seja Deus pela vida de Estevão. Amém, amados? Louvado seja Deus pela vida de Estevão, porque o Estevão foi um canal de bênção para as nossas vidas. E nós vemos outro mártir que nós vamos ver rapidamente aqui, é o Tiago. O Tiago, irmão de João. Você sabe, amados, tem vários Tiagos. Na Bíblia tem o Tiago, irmão de João. O que escreveu a carta que nós temos aqui, não é o Tiago, irmão de João, que escreveu a carta.
O Tiago, que escreveu a carta, é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, biológico. E o Tiago, que foi martirizado, é o Tiago, irmão de João. Tá vendo aquela corinha? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Mar da Galileia. Então é esse que foi realmente morto como mártir. Nós vamos ver Atos capítulo 12, do versículo 1 e 2. Então, amados, esse Tiago, ele também pregava o Evangelho. Então, na igreja primitiva, à medida que eles iam pregando o Evangelho, eles tinham que fugir, eles tinham que estar se escondendo. Não é como nós hoje aqui na nossa cidade. A gente não precisa esconder para sair de casa para vir para a igreja. Precisa? Não. A não ser que tiver vergonha de vir para a igreja. Mas não precisa se esconder da polícia, por exemplo. Graças a Deus. Por enquanto, a gente não precisa se esconder que tem uma Bíblia, ter medo de mostrar uma Bíblia. Por exemplo, hoje, no Brasil, eu posso chegar numa praça pública e fazer isso. Cadê? Opa. Fazer isso? Posso. Eu posso entrar dentro de um banco com a Bíblia assim? Posso. Apesar que o segurança lá pode querer ver o que tem dentro da minha Bíblia. Pode me revistar, mas eu posso entrar com a Bíblia dentro do banco, sim ou não? Eu posso lá no cartório entrar com a Bíblia? Ainda? Posso. Lá no fórum, posso entrar com a Bíblia? Posso. Por quê? Porque hoje é livre. Mas naquela época, não podia nem falar de Jesus Cristo. Se as pessoas falassem de Jesus Cristo, elas eram presas. Então, o Tiago, ele falava de Jesus Cristo. Ele fazia reunião na casa das pessoas, porque não tinha templo. Não tinha um templo como esse que nós temos aqui, nem maior e nem menor. Então as reuniões eram feitas na onde? Nas casas. Mas mesmo as pessoas fazendo reunião nas casas, elas não tinham liberdade, porque esse tal de Saulo, ele invadia as casas que estavam tendo a reunião e batia nas pessoas, prendia os homens e saía maltratando as mulheres a cavalo e arrastando as pessoas. Acabava com tudo. Então, esse Tiago diz aqui, e porque ele mesmo e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar. O Herodes. Quem era o Herodes? O Herodes era vamos dizer, o presidente. Era o primeiro-ministro. Era o rei. Era o rei Herodes. Era a autoridade máxima. Então, onde eles ficavam sabendo que alguém estava falando de Jesus, ele perseguia e maltratava. E no versículo 2 diz assim: e matou a Tiago, e matou a espada a Tiago. Matou a espada a Tiago, irmão de quem? De João, o irmão do João, do apóstolo João. É outro que tem o João, tem pessoas que confundem o João Batista e o Tiago, irmão do João. Esse João, irmão de Tiago, é o João Batista? Não é. Entendeu? Esse é o João apóstolo. E o João profeta é o João Batista. Amém? Assim como o Tiago, irmão de João, e o Tiago que escreveu a carta
a carta de Tiago, né? Amém? Então, esse Tiago foi morto à espada. Amados, e naquela época eles eram frios, eles faziam isso, assim, em praça pública, na frente das pessoas, para mostrar o poder deles. É como nós estávamos falando sobre o mártir brasileiro, né? O Tiradentes. Tiradentes foi morto lá no Rio de Janeiro, numa praça pública. Por que eles tinham que fazer em praça pública? Enforcaram, né? O Tiradentes foi enforcado, né? Para mostrar para o povo o poder que Portugal tinha sobre a nação. Então, por que o Herodes fazia isso? O Herodes fazia isso para mostrar o poder que ele tinha. E amados, sabe, o mundo está assim, continua assim. Apesar de toda essa tecnologia, apesar de todos esses aparatos tecnológicos, ainda o mundo continua assim, com esses grandes homens. Você vê tanta guerra, peste, terremoto. E por que acontecem as guerras? Porque eles não querem que as pessoas sejam livres, sejam libertas. Eles não gostam do Evangelho, da palavra de Deus. Toda a causa, tudo isso, sabe a causa qual é? No final das contas, é por causa do Evangelho, é contra o Evangelho. Todas essas guerras, todas essas perseguições, todos esses martírios, todas essas pessoas sendo trucidadas. Por quê? Porque as pessoas não querem que as pessoas se aproximem de Deus. Elas querem impedir que as pessoas sejam salvas. Mas elas serão salvas. Elas serão salvas. Nem que elas tenham que passar pelo fogo, mas elas serão salvas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses homens que foram martirizados, nós vamos encontrar eles lá no céu, se nós não desistirmos da cruz. Se nós não desistirmos da fé, nós vamos encontrar esses homens, essas pessoas lá no céu. Nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos encontrar os apóstolos. Nós vamos encontrar Jesus Cristo, o nosso Senhor, Pedro, Tiago, João, André. Aleluia. O Estevão vai falar assim: valeu a pena! Valeu a pena! Valeu a pena eu morrer por essa causa. Valeu a pena. Eu não sei se o Tiradentes ele aceitou a Jesus, mas se ele aceitou, se ele creu no Evangelho, nós vamos encontrar ele lá também. E nós vamos conversar. Aleluia. E mais um aqui. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 2:13. Aleluia. Conheço as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Nós vemos aí a perseguição do inimigo contra a igreja, né? Esse Antipas, ele foi fiel testemunha, não negou o Evangelho. Esta unção, o teu grande amor nos envolveu, e nós recebemos, ó Deus, esse privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus, esse privilégio de podermos te chamar de Pai. Mas para que isso acontecesse, sangue foi derramado. E nós te agradecemos por cada gota de sangue derramada por amor a nós. Muito obrigado. Agradeça, meu irmão. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida, pela paz. Agradeça ao Senhor pela saúde.
Agradeça ao Senhor por ter o conhecimento, porque por esse conhecimento é que nós não somos destruídos, nós não fomos destruídos, porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira quando diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa verdade que nos liberta, que nos cura, que, ó Deus, nos tira da vida de engano, que nos, ó Deus, nos aproxima de Ti. Nós te adoramos, te exaltamos, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Senhor, eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, eu perdoo todas as pessoas que me ofenderam, que me ofendem. Senhor, até as que vão me ofender, no nome de Jesus. Muito obrigado, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu quero participar desse reino para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Tem alguém que está